Polícia Civil apreende 2 toneladas de maconha na região. Futuro ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiani, afirmou que o governo de Jair Bolsonaro começará com um desequilíbrio maior nas contas públicas. O Hospital São Donato de Içara inaugurou a ala da unidade de terapia intensiva. Universidade de São Paulo cria computador do tamanho de moeda. Governo de Criciúma antecipa a folha de pagamento dos servidores e ainda os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, 21 de dezembro de 2018, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Polícia Civil fez uma apreensão recorde de maconha na região. Foram quase 2 toneladas apreendidas. A reportagem é da jornalista Débora Correia. 1 tonelada e 750 quilos de maconha. A maior apreensão da história policial no sul do estado. A operação, que resultou na apreensão da droga e na prisão em flagrante dos envolvidos, contou com todo o efetivo da Divisão de Investigação Criminal, a DIC de Criciúma, 4 policiais civis de Araranguá e apoio da Polícia Rodoviária Federal. E esse trabalho aqui da DIC, especialmente da Divisão de Repressão aos Entorpecentes, é para coroar esse brilhante ano da Polícia Civil em Criciúma, em que tivemos índices positivos em todas as nossas divisões, reduções de crimes de roubos, reduções de homicídios, e para fechar com chave de ouro, essa maior apreensão é de droga da região sul. Nos meus 15 anos como delegado, nunca presenciei uma apreensão tão grande de maconha ou de droga como essa ocorrida na noite de ontem aqui na região de Araranguá, mas fruto de meses de trabalho da Divisão de Repressão Entorpecente. Foram 8 meses de investigação, desencadeada pela Divisão de Repressão a Entorpecentes da DIC de Criciúma. A investigação acompanhou as movimentações de uma quadrilha com ramificação no sul do estado e na região da Grande Florianópolis, já que alguns membros são da capital. Conforme o delegado responsável, outros flagrantes foram realizados com integrantes do mesmo grupo, mas só agora a quadrilha foi desarticulada, enquanto tentava trazer quase 2 toneladas de maconha de Mato Grosso do Sul para Santa Catarina. Toda a droga estava nesse caminhão. A abordagem foi realizada quando o grupo tentava descarregar em um galpão em Araranguá. Os policiais, que estavam a horas de campana, realizaram o flagrante. Ficamos aproximadamente 10 horas de campana, ininterruptas, por isso que eu falei da importância desse grupo coeso, aqui da DIC, onde houve troca e revezamento de agentes nos locais, nos pontos principais em que nós precisamos fazer a visualização, e isso se iniciou a partir das 7h30 da manhã, e foi culminar com a apreensão da droga aí por volta de 19 horas. Então foi o dia inteiro realizando essas campanas, e o término dessa lavratura desse procedimento foi por volta de 1h30 da manhã. Durante a abordagem, além da droga apreendida, foram realizadas 5 prisões em flagrante. Foram presas 2 pessoas de Criciúma e 2 de Florianópolis, além do motorista do caminhão. Tinha um com 3 mandados de prisão, o nome dele é William Cândido, autor de homicídio aqui na nossa região. Fazia 3 anos que ele se encontrava foragido, com esses 3 mandados de prisão, envolvido em tráfico de drogas desde a sua adolescência. Então, é uma pessoa do alto escalão aqui na região, no que diz respeito ao tráfico de drogas. Ele, o comparsa dele, o Alan, que foi também preso, e para nossa surpresa, os 2 cabeças da organização criminosa estavam no local efetuando o descarregamento dessa droga. Uma operação que interrompeu um grande comércio de drogas, principalmente no sul do estado. Olha, segundo as nossas informações, ela seria distribuída
em toda a região sul do estado de Santa Catarina, Garopaba, Imbituba e a Grande Florianópolis. Foram apreendidos ainda 2 carretas usadas para transporte da droga, 5 carros, uma motocicleta e a quantia de R$ 248 mil em dinheiro. O futuro ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, afirmou que o governo de Jair Bolsonaro começará com um desequilíbrio maior nas contas públicas devido à decisão do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que obrigou o pagamento do reajuste de servidores em 2019. Uma outra decisão abre brecha para o descontrole dos gastos públicos. A sanção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a uma medida que flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal. Os parlamentares fizeram o dever de casa antes do recesso e aprovaram a lei orçamentária de 2019. Faltando 2 dias para o fim dos trabalhos no Legislativo, os senadores aprovaram a redação final do orçamento para 2019. O texto traz alguns parâmetros para o próximo ano, como o crescimento do Produto Interno Bruto em 2,5%, inflação de 4,2%. Dólar a R$ 3,62, uma taxa de juros média de 7,17% ao ano. Também foi divulgado o valor do novo salário mínimo, que deve chegar a R$ 1.006, além das despesas totais de 3 trilhões e 300 bilhões de reais. E a meta fiscal, que ficou em 139 bilhões de reais negativos. O valor para investimento será o menor dos últimos 4 anos, 38,9 bilhões. Na área das despesas, sinal vermelho para os gastos com previdência, no montante de 637,9 bilhões, seguido dos gastos com pessoal, que somam 351,4 bilhões de reais. O relator da proposta, senador Valdemir Moca, destacou o esforço feito para que não houvesse despesas que pudessem atingir as áreas sociais. No Minha Casa Minha Vida foi colocada uma emenda de 100 milhões de reais. Do valor da Bolsa Família, nós tiramos das despesas condicionadas aquilo que era de 15 bilhões de reais, ficou apenas menos de 6 bilhões. Vale dizer, o programa Bolsa Família incorporou praticamente 9 bilhões nas despesas livres. Talvez nesses últimos 20 anos o Congresso Nacional não tenha feito da forma como determina a Constituição. Estamos entregando, ao próximo governo um orçamento com todas as rubricas e com a oportunidade que teve esse governo, aberta por mim e pelo senador Moca, que era o nosso relator geral aqui, para quê? Para que o governo pudesse fazer as adaptações que entendesse necessário para um novo momento que o Brasil vai viver, com um governo novo que se instala. Diante desse cenário, o que chama a atenção é o valor de 376,2 bilhões de reais que o governo deixará de arrecadar em 2019 com os chamados benefícios fiscais, renúncias de tributos e subsídios fiscais previstas desde a Lei de Congelamento de Gastos. Esse valor corresponde a 5,1% do PIB. Muitos foram aprovados durante a votação no Congresso das chamadas pautas bombas, que impactam diretamente nas contas públicas, dificultando a redução de gastos para que a meta fiscal seja atingida. O texto da Lei Orçamentária de 2019 segue agora para a sanção presidencial. O prazo final para veto ou sanção será no começo de janeiro. Por isso, essa decisão poderá ficar nas mãos do presidente eleito Jair Bolsonaro. Mas vale lembrar que nesta quarta-feira, uma sentença que saiu aqui do Supremo Tribunal Federal pode fazer com que a situação das contas públicas, já complicada, fique ainda mais difícil. É que o ministro Ricardo Lewandowski determinou a suspensão da medida provisória que congelava até 2020 o salário de mais de 370 mil servidores públicos federais, da ativa e inativa, em 2019. Essa suspensão pode custar aos cofres públicos o valor de 4 bilhões e 700 milhões de reais.
A alegação do ministro é que os servidores atingidos têm carreiras essenciais ao funcionamento do Estado e o reajuste já estava previsto em lei. Ele determinou que o pagamento seja feito até que o plenário julgue o assunto de maneira definitiva. Lewandowski lembrou que no fim do ano passado suspendeu outra MP que adiava o reajuste de 2018 para 2019 e citou que em maio deste ano arquivou a ação porque a MP perdeu a eficácia ao não ter sido votada pelo Congresso. Hoje, o futuro chefe da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano, falou sobre a decisão do ministro. Bebiano disse que uma das prioridades do governo de Jair Bolsonaro é o corte de gastos e o equilíbrio das contas. E são porque isso exige medidas antipáticas, como a não liberação desse tipo de aumento. Vamos começar já com um desequilíbrio maior por causa disso, mas faz parte do jogo. E na contramão do ajuste fiscal, uma outra decisão abre brecha para o descontrole dos cofres públicos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, sancionou uma medida que afrouxa a lei de responsabilidade fiscal para permitir que prefeituras estourem o limite de gastos com o pessoal sem sofrer punições se houver queda na receita superior a 10%. A decisão foi tomada quando Maia substituía Michel Temer, que estava no Uruguai para o encontro do Mercosul, e contrariou orientações da área econômica do governo para que a medida fosse vetada. O Palácio do Planalto divulgou 2 notas. Primeiro, para dizer que havia recomendação da equipe econômica para o veto. Depois, dizendo que Rodrigo Maia se baseou numa nota técnica da Câmara. O presidente Rodrigo Maia se justificou. Não havia nenhuma recomendação, nem contra nem a favor. Não havia. Então, infelizmente, o governo, a SECOM, mentiu. Não havia recomendação. E havia uma nota técnica da Câmara de Deputados e Servidores que eu confio e que me embasaram essa decisão e que eu tenho certeza que essa decisão está correta. Enquanto isso, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, continua a se esforçar para conseguir decolar a reforma da Previdência. O economista criou um conselho para elaborar o projeto. O grupo será composto pelos economistas Armínio Fraga e Paulo Hafner, que elaboraram uma proposta que faz a Previdência gerar uma economia de 1 trilhão e 300 bilhões de reais em 10 anos. Além deles, mais 5 economistas estarão buscando o rascunho final para a reforma. Em busca de apoio, Guedes marcou para o fim de janeiro uma reunião com governadores eleitos para tratar do assunto. Alguns já estão articulando uma frente pró-reforma da Previdência para garantir a aprovação do texto. A seguir, o Hospital São Donato inaugura a ala da unidade de terapia intensiva. O Hospital São Donato de Sara irá inaugurar amanhã a nova ala da instituição que abrigará a unidade de terapia intensiva. Serão 10 novos leitos à disposição na região. A unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital São Donato já está pronta. Depois de anos de espera e reivindicações de moradores e autoridades do município, a estrutura será entregue neste sábado. Na entrega, que vai contar com a presença do governador Eduardo Moreira, as portas serão abertas também para a comunidade, que poderá conferir de perto o espaço, tão importante para a saúde da região. O Hospital de Sara, ele é um hospital de média complexidade. A partir do momento que ele tem os 10 leitos de UTI, o Hospital de Sara vai passar um hospital de alta complexidade. Então, o que é alta complexidade? Nós vamos tentar credenciar junto à Secretaria de Estado da Saúde 2 modalidades, especialidades em alta complexidade. Ou uma em trauma, talvez, e outra pode ser em urologia, pode ser em vascular, né? Para quê? Para trazer valores agregados ao Hospital São Donato. Né? O que é a trauma? Por exemplo, de repente uma cirurgia de quadril, tem uma fila enorme aqui na região sul.
né? O hospital não tinha o credenciamento porque não tinha UTI para fazer essa cirurgia, né? A partir do momento que tem a UTI, pode passar a fazer essa cirurgia, passa a ser um hospital de alta complexidade e passa a agregar valores ao Hospital São Donato. Ao todo, o governo do estado investiu mais de 4 milhões de reais na adaptação estrutural e na aquisição de equipamentos. Além do salão principal, com 8 leitos e 2 quartos de isolamento, o investimento foi aplicado no acabamento de uma sala de espera, vestiários, área de higienização dos visitantes, consultório médico e outras salas, além de uma nova central de material e esterilização. Para cada um dos leitos de tratamento intensivo foi adquirida uma estação de trabalho, monitor, poltrona, macas digitais com balança e respirador. Além disso, os profissionais terão novos carrinhos de parada cardiovascular, desfibrilador, eletrocardiogramas, focos auxiliares, aspiradores, carrinhos de mão, mesa hospitalar e osmose reversa para o atendimento dos pacientes. Tudo isso já foi adquirido e está pronto para ser usado. O que nós vamos estar entregando amanhã para a comunidade é a unidade pronta, equipamento pronto, né? Toda a área física pronta, não é só um leito lá com um equipamentozinho, não, é uma complexidade, né, de um sistema todo operacional. Então vale a pena as pessoas ir lá amanhã só para ver, enquanto pode está permitido ir lá para conhecer, porque depois ela vai ser um ambiente fechado, esterilizado, então não vai ser um ambiente bom para ti ir lá ver, né? Porque vai ter alguém doente lá dentro. Então amanhã é o dia para ir lá visitar. Os 10 novos leitos ficarão disponíveis para toda a região por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Claro, o Hospital da Içara vai passar a ser referência para a Murel, para a ANREC, para a MESC, né? Para ter uma ideia, as pessoas, o que é a referência? A referência é o seguinte: o Hospital da Içara vai ter UTI, um médico lá de Passo de Torres está com um paciente lá grave e precisa de um leito de UTI. Não conseguiu no Hospital de Araranguá, não conseguiu no Hospital São José, vai ligar para o Hospital São Donato, a regulação vai dizer, no Hospital São Donato tem um leito de UTI. Então tem toda a infraestrutura, eles encaminham esse paciente para onde? Para o leito de UTI do Hospital São Donato. O médico lá do Braço Norte precisou de um leito de UTI, não tem leito de UTI. A regulação vai dizer, olha, na Içara nós temos um leito de UTI. Por quê? Esse leito de UTI, ele vai estar à disposição do Sistema Único de Saúde, então ele não vai pertencer ao Hospital São Donato, ele vai pertencer ao sistema. Quem vai controlar ele é a regulação, né? Então nós vamos passar a ser um hospital realmente bem regional. O diretor do hospital explica que agora faltam alguns detalhes administrativos para que a UTI funcione efetivamente, como, por exemplo, a contratualização da tabela SUS. Situações que devem ser resolvidas em, no máximo, 90 dias. A partir de segunda-feira, terça-feira, o bombeiro vem fazer um checklist, né, para ver se a gente deixou alguma coisinha para trás. Vem a vigilância sanitária, faz um checklist deles também. E aí a gente já está encaminhando, por exemplo, aí tem a relacionamento dos médicos, a relação do pessoal de enfermagem, o pessoal de fisioterapia, laboratório. É tudo um processo, né, que a gente está já negociando com a Secretaria de Estado da Saúde. Imaginou um computador do tamanho de uma moeda? A Universidade de São Paulo fez um. A USP apresentou ao mundo um dos menores computadores já fabricados pelo homem. É tecnologia brasileira que abre portas para uma infinidade de soluções. É do tamanho de uma moeda de 10 centavos. Pode ser confundido com um botão. E mesmo tão pequeno, acredite, é um computador. Ele incorpora elementos armazenadores de energia bem poderosos, baterias poderosas. Ele é um computador completo. Ele tem memória, ele tem memória permanente, não tem disco, né? Tem conexão com a internet e tem várias interfaces de controle. Então você pode ligar na lâmpada, pode ligar no ar-condicionado, pode encapsular na forma de um botão e colocar no corpo. A nova tecnologia foi batizada de Pulga. Pelo tamanho, nem precisa explicar o porquê. O mini computador vem de outro projeto, chamado de Labrador. Também é um computador pequeno e bem completo. Tem porta USB, HDMI, Bluetooth, processador e bastante memória. Eu fiz um desafio para a nossa equipe que foi o seguinte: qual que seria o menor computador que a gente poderia desenvolver? Seria possível desenvolver um computador do tamanho de uma moeda de 10 centavos?
E esse foi um esforço muito interessante de engenharia, em que a gente conseguiu, com tecnologia brasileira, uma miniaturização muito grande. Toda essa tecnologia é brasileira e foi desenvolvida aqui nesse laboratório da Universidade de São Paulo. O projeto todo começou a ser desenvolvido em janeiro de 2016. Hoje, cerca de 100 pessoas estão envolvidas no aprimoramento da tecnologia. A ideia é que até 2021 ele esteja no nosso meio. Você imagine, por exemplo, uma moeda, que é um computador, já com internet conectada, sem usar Wi-Fi, uma internet de $1 ano, por exemplo, né? Colocada, por exemplo, numa pessoa. Você pode monitorar essa pessoa, a queda dessa pessoa, por exemplo, no caso de um idoso, ela pode acionar, por exemplo, um botão, né? Então, você pode aumentar uma quantidade brutal esses devices e obter informações em massa para trazer benefício para eles. O projeto Pulga será um código aberto, isso é, assim que concluído, poderá ser usado pela indústria mundial para desenvolvimento de novas tecnologias. Ele foi apresentado ao público recentemente em uma convenção da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança. A demanda vem crescendo, uma média de 8% de crescimento do setor nos últimos 5 anos. É um mercado que realmente é facilitador de tecnologias, né, disruptivas, principalmente agora cada vez mais com tanta inovação que está caminhando e realmente leva produtos para trazer um pouco mais de segurança e auxiliar a segurança pública no combate à violência. O roubo à residência foi o 6º crime mais frequente no estado de São Paulo no ano passado. Uma casa paulista foi invadida a cada hora. A procura por dispositivos mais modernos para evitar esse tipo de crime é o que tem atraído os olhares para as novas tecnologias. Câmeras com armazenamento online, sistemas de reconhecimento facial e monitoramento via satélite são alguns dos serviços que devem receber novas possibilidades, com tecnologias cada vez menores e mais potentes. Os valores são mais acessíveis e as tecnologias são disruptivas. Você consegue controlar hoje o seu patrimônio, a sua família, o seu filho na palma da mão. A seguir, governo de Criciúma antecipa a folha de pagamento dos servidores municipais. O governo de Criciúma antecipou a folha de pagamento dos servidores municipais. Acompanhe. Os servidores municipais de Criciúma receberam de forma antecipada os salários do mês de janeiro. O pagamento foi realizado nesta sexta-feira para os mais de 4.500 servidores do município. Conforme a administração municipal, a iniciativa busca também movimentar o comércio local no período de Natal. Ao todo, os pagamentos somam em média 15 milhões de reais. Conforme o prefeito Clésio Salvário, a ideia do poder público é poder oferecer aos servidores a oportunidade de ter em mãos o recurso para investir nas suas contas de final de ano. Ele acredita que o adiantamento pode ser usado na quitação de débitos ou nas compras de Natal e, portanto, faz bem para o fomento da economia do município. Além disso, o pagamento do 13º salário já foi realizado pela administração municipal. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana. Segunda-feira, maternidade do Hospital Materno Infantil Santa Catarina começa a funcionar. Todo o centro cirúrgico já está pronto, o centro obstétrico, todos os profissionais já de plantão, de forma que toda a parte de obstetrícia já está iniciando com a expectativa de ser o nosso grande hospital materno-infantil. Presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma confirmou a última sessão do Parlamento em 2018. Só para explicar para a população, as sessões ordinárias são previamente marcadas para o ano legislativo. Como encerrar as ordinárias, e a sociedade é muito dinâmica, as coisas acontecem muito rapidamente, às vezes a gente tem projetos que surgem muito rapidamente. Então a sessão extraordinária é justamente para a gente fazer isso, aqueles projetos que não tiveram condições de ser votados nas extraordinárias, que seja votado, que
que não deu para ser votado na ordinária, que seja votado amanhã nas sessões extraordinárias. Terça-feira, o temporal ocasionou prejuízos em Criciúma. A gente teve um registro do COBRAD ali, que é desastres naturais, né? Foi uma tempestade convectiva, né? De vendaval, ocasionando de pressão baixa, atmosfera muito baixa, onde os radares provavelmente não conseguem prever. Ela se forma muito rapidamente, com nuvens muito baixas, ocasionando o que aconteceu ontem em Criciúma. Então, dessa forma, gerou várias ocorrências dentro do município. Tivemos atendimento aí de todo o suporte da prefeitura, do governo do município, Corpo de Bombeiros, FANCRI, Pátio de Máquinas, Defesa Civil, durante a noite inteira para atender a população e voltar à normalidade hoje durante o dia. Acélio Casagrande avalia propostas antes de revelar seu futuro político. Desistir da saúde jamais, né? Nós vamos continuar ajudando a saúde, vamos continuar articulando, buscando ações para a região. E existem expectativas, tanto na Associação dos Prefeitos, como municípios que nos convidam. Então nós estamos analisando onde é que a gente pode fazer mais. Não é um emprego que vai me assediar, não é um cargo, é sim aonde eu poderei contribuir mais com toda essa experiência que a gente tem. Quarta-feira, funcionários da Casa de Saúde do Rio Maina paralisam as atividades por falta de pagamento de salários e 13º. É um problema recorrente, né? Se o sindicato não vem para a porta do hospital, não há o pagamento. Ou ele é pago parcialmente ou há atraso. Então, todos os meses tem sido essa constante de estar vindo buscar os direitos dos trabalhadores para poder estar aí sendo cumprida a folha mensal. E nesse momento, além do atraso na folha mensal do pagamento, ainda nós não tivemos proposta nenhuma a respeito do 13º, né, que não foi pago nenhuma parcela, já passou o prazo e não há nenhuma proposta nesse sentido, nenhuma previsão desse pagamento. Trabalhadores também que já saíram de férias não receberam o valor das férias, então a situação é bastante crítica, né, com relação a isso. Os atrasos, eles têm sido frequentes, desde que essa empresa assumiu a Casa de Saúde do Rio Maina, a gente vem sempre, quase mês a mês, aqui para poder estar garantindo os direitos dos trabalhadores. Anunciado horário especial de verão do transporte público de Criciúma. O horário de verão, na verdade, é no mês de janeiro, que é um mês onde as escolas estão fechadas e há pouco movimento na cidade. Junto com o decreto 1097 de 2017, aonde estabelece os custos do transporte público coletivo. Diante disso, no mês do dia 25 de dezembro ao dia 3 de fevereiro, nós vamos estar implantando o horário de verão dentro do município. Ou seja, aquele horário de compromisso, que é o horário na parte da manhã, na parte do meio-dia e na parte da noite, não será mexida na tabela atual. Agora, aquele horário na parte do meio da manhã, no meio da tarde e no final da noite, esse horário ele vai sofrer alguma readequação. Quinta-feira, contas de 2017 de Criciúma foram aprovadas. Para nós, a aprovação acontecida no plenário ontem do Tribunal de Contas do Estado dá uma sensação de alívio, porque 2017 foi realmente um ano difícil. Nós tínhamos uma herança muito difícil de equacionar do ano de 2016, mas com a competência dos nossos técnicos a gente foi apresentando equilíbrio, foi desenvolvendo alternativas e justificativas e finalmente ontem nasceu o voto do relator favorável à aprovação e todos os demais conselheiros votaram com ele. Procon disponibiliza novo número de telefone para consumidores criciumenses. O 151 é um número disponibilizado pela Secretaria Nacional do Consumidor, que é responsável por traçar todas as diretrizes para todos os Procons do Brasil, independente de que cada Procon tem a sua municipalidade, mas a gente segue a diretriz do Procon nacional, que é a Senacom. E a Senacom ela disponibiliza esse 151 para todos os Procons que desejam instalar no seu município. Criciúma é a 4ª cidade do estado que faz essa instalação do 151. Hoje o Procon de Florianópolis, de Blumenau e Joinville já possuem esse sistema e Criciúma é a 4ª cidade, que vai facilitar o acesso da comunicação, vai tornar mais ágil e de fácil memorização, porque são apenas 3 números, o 151. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.